Olá, irmãos, amigos, sejam todos bem-vindos ao nosso curso de Teologia Básica. Hoje nós vamos estar comentando a respeito do livro de Jonas. Mas antes, você que está chegando agora no canal e ainda não é inscrito, se inscreva, ative o sininho de notificação, dê seu like, seu dislike, faça um comentário, sua pergunta e ajude-nos aqui no canal. Eu sou o pastor José Lauro e seja bem-vindo à aula de hoje. Vamos estar observando o nome e autoridade aproximada de Jonas, que o seu título é dado por causa do próprio autor, embora o livro seja escrito na terceira pessoa. O profeta Jonas, cujo nome significa pombo, segundo Stanley Ellis, ele escreveu esse livro em torno de 765 a.C., após seu retorno de Nínive, e procurou por meio dele ministrar a Israel. Jonas ele viveu e ministrou no tempo do rei Jeroboão II, entre 790 e 770, de acordo com o 2 Reis 1435. Não consideramos Jonas uma simbolização ou um mero personagem de ficção. A Bíblia diz que ele possui um pai, Amitai, cujo nome significa verdadeiro, minha verdade, ou leal. Além de citar seu lugar de origem, uma pequena cidade de Israel chamada Gat-Sefer, situada a 1 hora de distância de Nazaré. E devido à sua descrição de um profeta que prega aos gentios, fala-se de Jonas como o livro missionário do Antigo Testamento. A ação de Deus em Jonas vai estar nesse livro. Ele está cuidando do seu profeta, está agindo, preparando um grande peixe. Ele fez nascer uma planta, ele enviou um verme, mandou um vento calmoso oriental. E em tudo isso, a gente vai observar a ação de Deus. Um outro ponto que é destacado muito no livro de Jonas é o caminho contrário que Jonas toma após o chamado de Deus. E nesse chamado era para Nínive, e ele foi para Tarsis. O livro ele apresenta a chamada e o envio de Jonas a um dos mais terríveis inimigos de Israel, os assírios. Ele deveria pronunciar juízo contra Nínive, sua capital. É o único caso em que um profeta é enviado a uma nação estrangeira para transmitir a mensagem de Deus contra ela. A maldade de Nínive não poderia ser ignorada, ela chegara diante do Senhor. E aí, Jonas recebe a mensagem, mas a decisão de seguir é para o caminho oposto. O profeta resolve então desobedecer, embarcando num navio em Jope, com a intenção de ir para Tarsis, no sentido contrário a Nínive. O objetivo era fugir de Deus e para o mais longe possível. Por trás das atitudes de Jonas está o seu preconceito, o qual Deus quer mudar e mostrar para o povo de Israel a sua vocação aos gentios. A primeira coisa que acontece quando ele foge no sentido oposto é ter que enfrentar uma tempestade. Durante a viagem aconteceu uma grande tempestade, tão violentas e com ondas tão gigantes que o navio ficou em grande perigo a ponto de se despedaçar. Essa tempestade foi enviada pelo Senhor. Pode ser que os marinheiros tenham entendido que aquela tempestade deveria ser sobrenatural, pois cada um deles clamava ao seu Deus, além de lançar as cargas que estavam no barco. Jonas, porém, estava no porão e dormia profundamente. E Jonas é então indagado pelo mestre do navio por causa do sono do profeta em um momento tão difícil. Ele é incitado a orar ao seu Deus para que o Deus de Jonas se lembrasse deles e eles não perecessem. O melhor lugar para estar é diante da vontade de Deus. Quando desobedecemos e fugimos da realidade, podemos fazer como Jonas, que preferiu o porão e o sono do desânimo a realizar aquilo que qual fora chamado. E com a experiência de Jonas, aprendemos que a nossa desobediência pode afetar pessoas que estão conosco. E alguém como o capitão do navio pode nos indagar, querendo resposta de nossa parte. Os marinheiros lançam sorte para descobrir por causa de quem havia sobrevindo tão grande mal, e a sorte caiu sobre
Jonas, que confessou que era hebreu e temia o Senhor, o Deus do céu, que fez o mar e a terra. Quando viram isso, os homens ficaram cheios de grande temor, apavorados, e perguntaram: que é isso que fizeste? Enquanto Jonas falava, os marinheiros souberam que ele estava fugindo do Senhor. Então disseram: que faremos para que o mar se acalme? O mar se tornava cada vez mais fora de controle e Jonas respondeu: tomai-me e lançai-me ao mar, e o mar se aquietará, porque eu sei que por minha causa vos sobreveio esta tão grande tempestade. E os marinheiros ainda tentaram alcançar a terra, mas sem sucesso, pois a tempestade piorava. E então, após a oração, levantaram Jonas e o lançaram no mar. Sendo que nesse mesmo momento o mar se acalmou. E eles temeram, pois estes homens, ao extremo ao Senhor, e ofereceram sacrifícios e fizeram votos. Deus enviou um grande peixe para engolir Jonas. Este ficou 3 dias e 3 noites no ventre do peixe. E aí, Jonas tem uma experiência. Ele ora no ventre do grande peixe. Capítulo 2 de Jonas vai começar com a oração de Jonas no ventre do grande peixe. Ele se volta para Deus em um momento de grande angústia. E o Senhor responde. Jonas tinha certeza de que o Senhor ouvira a sua voz. Eugene Peterson traduz da seguinte maneira a oração de Jonas. À beira da morte clamei, socorro, e ouviste o meu grito. Jogaste-me lá no fundo, bem no coração do oceano. As ondas imensas e fortes romperam-se sobre mim. Eu disse, fui lançado fora, banido da tua vista, e nunca mais porei os olhos no teu santo templo. Sufocaram-me as águas do oceano, cercou-me de todos os lados o abismo e as algas marinhas envolveram a minha cabeça. Desci até aos montes, lançam raízes tão fundo quanto podia ir, onde para mim as portas se fechavam para sempre. Mas tu me tiraste com vida da morte, ó Eterno, meu Deus. Quando minha vida estava por um fio, me lembrei do Eterno, e a ti chegou a minha oração, ao teu santo templo. Aqueles que adoram deuses forjados se afastam do único verdadeiro amor. Mas eu adoro a ti, ó Eterno, e canto de gratidão. E vou fazer o que prometi, a salvação pertence a ti, ó Eterno. Isso seria a oração que Jonas fez, em outras palavras. E no ventre do grande peixe, Jonas tem uma experiência. Quando Jonas foi jogado no mar, ele pensou que seria o fim. Mas aquilo que para ele seria de morte, um lugar de morte, para Deus se tornou um lugar de livramento. Deus usou a situação para salvar Jonas. E no que para o profeta seria um lugar de fim, para Deus se tornou um lugar de seu início, seu retorno. No grande peixe, além de seu livramento físico, Jonas teve uma experiência com o Senhor. Capítulo 2, Deus ordena ao grande peixe e este vomita-o em terra. Lugar de servo não é dentro de peixe ou em abismo. O lugar de servo deve ser na direção de Deus. E todos nós precisamos entender isso. E aí Jonas começa a obedecer então ao chamado de Deus. E ele recebe então uma segunda chance. No capítulo 3, nós vemos a palavra do Senhor vindo pela segunda vez a Jonas. Deus fala novamente com Jonas. E Deus dá a ele uma segunda chance de obediência. Ele deveria ir a Nínive e proclamar a mensagem de Deus. E agora, ele obedece. Que bom saber que podemos sempre receber de Deus uma nova chance de trilhar no melhor caminho, que é o caminho da obediência. E quando Jonas chega lá, Nínive ouve a mensagem e se arrepende. A cidade de Nínive era grande, sendo necessários 3 dias para atravessá-la a pé. Com um dia de caminhada, o anúncio de Jonas que dizia ainda 40 dias e Nínive será subvertida. Foi feito. O povo de Nínive ouviu e creu na mensagem. Anunciaram jejum e arrependidos todos, ricos e pobres, famosos e desconhecidos, importantes e humildes, vestiram-se com pano de saco para mostrar arrependimento. Até o rei de Nínive levantou-se do seu trono, tirou de si as vestes reais, cobriu-se de pano de saco e assentou-se sobre cinza. Foi baixado um decreto, assinado por ele e seus ministros, que foi proclamado e divulgado em Nínive.
e por mandado do rei e seus grandes, nem homens, nem animais, nem bois, nem ovelhas, provém coisa alguma, nem os levem ao pasto, nem bebam água, nem sejam cobertos de pano de saco, tanto os homens como os animais, e clamarão fortemente a Deus, e se converterão cada um do seu mau caminho e da violência que há nas suas mãos. Quem sabe se voltará a Deus e se arrependerá, e se apartará do furor, da sua ira, de sorte que não pereçamos. E Jonas ficou triste e arrependido pela falta de compaixão. Ele é repreendido por Deus. No capítulo 3, termina com a decisão de Deus de não mais fazer o que disse que faria, em vista da conversão de Nínive. Ou, como diz Eugene Peterson, o Eterno viu que eles tinham se arrependido de sua maneira pecaminosa de viver. Então, ele voltou atrás e decidiu não castigar como tinha dito que faria eles. E Jonas fica aborrecido, muito desgostoso com a decisão divina, e ora ao Senhor: ó Eterno, eu sabia. Quando eu estava em casa ainda, sabia que isso ia acontecer. Foi por isso que fugi para Tarsis. Sabia que tu és a graça e a misericórdia em pessoa, que és rico em amor, que perdoa com tanta facilidade que estás sempre disposto a mudar teus planos de castigar por muito pouco. E ainda, terminando a oração, Jonas diz: peço-te, pois, ó Senhor, tira minha vida, porque melhor me é morrer do que viver. E o Senhor apela para que o profeta enxergue se ele teria razão para essa ira. Jonas sai da cidade, faz um abrigo com folhas e galhos e fica sentado debaixo de uma sombra esperando o que aconteceria à cidade. Então o Senhor Deus fez crescer uma planta por cima de Jonas para lhe dar um pouco de sombra, de modo que ele se sentisse mais confortável. E Jonas ficou muito satisfeito com a planta. Mas no dia seguinte, quando o sol ia nascer por ordem de Deus, um bicho atacou a planta e ela secou. Depois que o sol nasceu, Jonas Deus mandou um vento quente vindo do leste. E Jonas quase desmaiou por causa do calor do sol, que queimava a sua cabeça. Então quis morrer e disse: para mim é melhor morrer do que viver. Mas Deus perguntou: Jonas, você acha que está certo ficar com raiva por causa dessa planta? E Jonas respondeu: é claro que tenho razão por estar com raiva, com tanta raiva que até quero morrer. Então o Senhor disse: essa planta cresceu numa noite e na noite seguinte desapareceu. Você nada fez por ela, nem a fez crescer, mas mesmo assim tem pena dela. Então eu, com muito mais razão, devo ter pena da grande cidade de Nínive, onde há mais de 120 mil crianças, adolescentes, inocentes e também muitos animais. Isaltino Gomes Coelho Filho diz o seguinte, em relação à frustração de Jonas: com um sermãozinho de nada, consegue aquilo que é o sonho de todo pregador, o arrependimento de toda uma cidade. Normalmente os pregadores se queixam de não obterem resposta positiva aos seus apelos à conversão. E Jonas nem mesmo pregou conversão, pregou destruição. A cidade se converte e ele se queixa por isso. Então, embora a mensagem fosse de juízo, Jonas esperasse que o povo de Nínive fosse destruído. Eles se arrependem e são perdoados por Deus para o escândalo de Jonas. Ele sabia que Deus era longânimo e misericordioso. E, na verdade, seu receio era de que a infame Assíria, depois de fazer tantas maldades com o próprio Israel, pudesse escapar da condenação. E Deus mostrou que o seu amor é para com todos. O Senhor aceita o arrependimento dos ninivitas e demonstra a grandiosidade, a grandiosa medida do seu amor e misericórdia. Hoje nós somos frutos desse amor, embora não pertencêssemos a Israel, mas nós somos a igreja. E Deus demonstra sempre o seu amor quando deu Jesus Cristo para morrer por cada um de nós. Aproveite isso. Deus ama você. Um abraço, Deus abençoe você, sua casa, sua família, em nome de Jesus Cristo.